Boa noite a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 6, tá bom? Atos 6. Nicolas, cadê a tua Bíblia? Atos dos Apóstolos. Coloca um fundo para mim que esse aí vai sumir daqui a pouco. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Que bom que vocês veio, que bom que você está aqui. Daqui a pouco vai ter um ensaio de jovens, tá? Um hino muito bonito aí. A perseguição não parou a igreja e não vai parar, porque a igreja do Senhor tem que continuar, né, meus amados irmãos? É isso que a gente vai ver nesse capítulo 6. Boa noite ao pessoal da live que estão conosco. Sejam todos bem-vindos à casa do Papai do Céu. A gente vai ver hoje a escolha dos diáconos no capítulo 6. Como foi que começou esse ministério dos diáconos? Depois que a igreja cresce, é muito importante isso. A igreja, Jesus montou com 12 apóstolos. Só que como a igreja cresceu, a igreja começou com 120, passou para 500, depois para 3.000, depois para 5.000. E aqui no capítulo 6 já está com quase 7 a 8 mil pessoas convertidas. Então cresceu o número de fiéis ao Senhor. Pessoas de todas as partes ali das províncias romanas. E isso é muito impactante, porque como é que só os 12 ia dar conta de um monte de gente? Aquilo que a missionária falou, nós temos que separar as pessoas para tomar conta dos departamentos na igreja. E aqui vai acontecer isso, porque começa a ficar pesado para os apóstolos ter que orar, ter que ministrar a palavra, administrar a igreja, ainda ter que resolver outras coisas que não cabia a eles naquele momento. Então aqui vai nascer o diaconato. A importância de você que está chegando na igreja, de achar o seu lugar ao sol dentro do corpo de Cristo. Para que dentro do corpo de Cristo você passe a exercer um ministério. Não só o teu ministério individual, pessoal, que cada um de nós temos, mas o ministério onde Deus te chamou para te estar no púlpito, para te pregar, e tu tem que valorizar isso e fazer com excelência, como a missionária falou nessa noite. A obra ela é espinhosa e Deus ele sempre vem nos momentos mais difíceis da nossa vida para nos fortalecer. Possa ser qualquer momento que seja. A gente viu que na vida de Elias ele pede aqui para Deus para morrer, porque Elias está tão decepcionado com o povo de todas aquelas maravilhas que Deus fez, e o povo não se converteu como ele pensou. Voltou. Então, queridos amados irmãos, então veja esse contexto da vida de Elias, o profeta poderoso que Deus usou tremendamente. Olha, isso aqui tem tudo com o que eu vou pregar. Um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E Deus fez coisas tremendas através da vida dele como profeta. Mas chegou naquele momento que ele se entristeceu demais e pede para Deus para morrer, até porque Jezabel quer matar ele, varrer ele do mapa. Porque ali ele confrontou os profetas de Baal para mostrar que o Senhor é Deus nessa terra. E aquelas pessoas foram envergonhadas, muitas pessoas se converteram, voltaram para a presença do Senhor, mas tem aqui a maioria não veio. Depois de um grande milagre que Deus fez. E aquilo entristeceu muito o coração de Elias, porque ele olhou para o homem, como ela falou. Ele vai se esconder, ele vai se isolar, ele vai entrar em depressão, ele pede para Deus para morrer. E Deus, naquele momento difícil dele, também entenda ele, né, querido? Lidar com o povo, com o ser humano não é fácil. O ser humano tem ser humano que é complicado demais. Você está falando, você está direcionando e a pessoa não quer ouvir a voz do profeta, a voz do pastor.
Porque essa é a função do profeta, dar direcionamento para o povo de Deus. Igualmente o pastor que quer o bem da ovelha, o bem da família que congrega no ministério, não só aqui, mas em todas as igrejas. Então, querido, eu quero te dizer que Deus chegou naquele momento difícil na vida dele, que ele pediu para morrer, ele não queria mais, queria largar o chamado, o ministério tão lindo que Deus colocou na mão dele, profético, de poder e maravilhas. Ele falou: Senhor, eu quero a morte, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de pastor. Se entristeceu, querido, se entristeceu, se decepcionou. E Deus chama ele, mas ele tá aqui correndo risco de morte, porque Jezabel quer a cabeça dele. Ele foge para o deserto e naquele momento Deus vai lá e fortalece ele. Deus vai lá, anima ele. Deus vai lá dar um incentivo para ele, ânimo para ele. E de lá ele vem fazer a vontade de Deus. E quando Deus viu que ele realmente não queria mais, ele falou: agora tu vai ungir Eliseu para tomar conta do ministério, porque eu vou te levar comigo. E Jesus chegou naquele momento certo. Na vida de Lázaro, a mesma coisa. Jesus chegou no momento certo lá. E no momento ainda pior, porque ele já estava morto. Senhor, já está 4 dias. Já está se decompondo o corpo. Aos nossos olhos não tem como, querido. Aos olhos da ciência não tem como. Ele tira ele da sepultura para mostrar que ele é Deus. A Bíblia diz que só, né, pastor? Quando a gente vai estudar mais lá para frente, no capítulo 12, Mundinho, a Bíblia diz que esse milagre foi um dos maiores milagres que Jesus fez no ministério dele, ressuscitar Lázaro depois de 4 dias ali na rocha, sepultado. E quando as pessoas, Mundinho, olhavam para Lázaro, elas ficavam impactadas. Elas se convertiam por causa daquele grande testemunho. E aqui a gente vai estudar o nascimento de um diaconato dentro de uma igreja. Você vai ver como é importante. Não é só o pastor que Deus quer usar, não é só o presbítero que Deus quer usar, não é só o jovem. Meu irmão, é qualquer um que esteja cheio do Espírito Santo, Deus usa nessa terra. O problema é que tem que estar cheio do Espírito Santo para Deus agir, senão Deus não age, querido. E a gente vai aprender essa importância nessa noite. Olha aqui, vai ser muito bonito esse estudo hoje aqui. Atos capítulo 6, nós vamos do 1 ao 15 para matar esse capítulo 6. Nós vamos falar só da vida de Estevão. O capítulo 6 e capítulo 7. Como ele foi usado por Deus. Estevão, o primeiro mártir da igreja. Mas vamos ver o que é um diácono, para quem não sabe. O diaconato é um ministério de serviço prático dentro da igreja. É um serviço que Deus coloca na tua mão. Olha, tu vai tomar conta desse departamento, e desse departamento eu quero ver fruto. Fiquei feliz com as crianças que louvaram, porque eu estava lá em cima sentindo a presença de Deus. Elas louvando aqui, eu sentindo a presença de Deus lá. É por isso que eu quero aqui os departamentos louvando na nossa confraternização. As crianças vão louvar, você vai ver como vai ser maravilhoso as crianças louvando, aquilo toca o coração da gente, porque é puro louvor das crianças. Os lábios de uma criança, os louvores nos lábios de uma criança é doce, é puro, você sente a presença de Deus. Depois vem o grupo de jovem. O culto de jovem aqui foi uma bênção, parabéns aos nossos jovens, com todos os nossos problemas, com todas as nossas lutas, que aqui começam as lutas, aqui começam as murmurações. Aqui começa, porque muita gente começa a vir os problemas, né, pastor? Aí começa a gente a murmurar por causa de cesta básica, por causa de comida, porque a igreja era muito unida, dividiu, mas era muita gente. Aí tinha gente que não tinha recebido e já estava contestando, e não, parou, vamos aqui dar um jeito nisso. Não existe igreja perfeita, querido, mas existe a igreja unida, que se suporta e trabalha para o reino de Deus. Então é muito importante o ministério de um diácono prático dentro da igreja, distinto do ministério de ensino e liderança, como o meu, do pastor Fred, que está aqui, da sua esposa, pastoral. A palavra grego para diácono significa servo do Senhor, escravo do Senhor. Tu é escravo do reino, querido.
Tu és servo do reino, tu não é qualquer pessoa. Tu és servo do reino do Senhor. Você é importante para o reino do Senhor. Origem e propósito do diaconato na igreja primitiva. A igreja primitiva crescia rapidamente e surgiu uma murmuração entre os fiéis. Meu irmão, esse negócio de murmurar é a pior coisa que tem. Deus não suporta murmuradores. O povo caiu no deserto por causa da murmuração. Vinham os milagres, aí eles se alegravam, aí vinha uma dificuldade, já ia para frente de Moisés. Moisés, por que tu nos tirou? O povo é complicado, querido. 40 anos no deserto, Deus tratando. O povo é difícil, querido. O povo não é fácil não, olha aqui. Por causa de murmuração, as viúvas, as velharadas, já estavam querendo fazer confusão por causa desta básica. As viúvas helenistas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento, na assistência social, já não estava chegando alimento. E que negócio é esse, pastor? Apóstolo Pedro, não está chegando um negócio aqui. Começou os problemas porque a igreja estava muito grande e precisaria realmente chamar pessoas para trabalhar. Aí a necessidade do diaconato dentro da igreja. Você pode ser uma diaconisa, você pode ser um diácono, um servo, um obreiro do Senhor. E se você se dedicar no seu diaconato, mesmo sendo obreiro do Senhor, se você for cheio do Espírito Santo, Deus te usa da mesma maneira que Ele usa o pastor ou um profeta. Deus faz a mesma coisa no teu ministério, a gente vai ver aqui. Na vida de Estevão, um homem cheio do poder da palavra, cheio, meu irmão, para de andar na igreja, pelo amor de Deus, quando eu estou ministrando. Sente lá, sente, volte. Não ande na igreja quando estiver ministrando, sente aí, fique quietinho aí. Peça alguma coisa para missionário aí, tá? Senão você tira toda a minha atenção aqui. A igreja primitiva, presta atenção para cá para você aprender. A igreja primitiva crescia rapidamente e surgiu murmuração entre os fiéis. As viúvas helenistas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição. Não estava chegando alimento lá. E tu sabe que quando a barriga dói, o negócio pega, né, meu irmão? Porque as pessoas aqui estavam dependentes. A igreja aqui é muito unida, mas não estava chegando recurso lá. E as viúvas, as velharadas, tudo com fome. Meu irmão, uma mulher com fome, ela quer bater no cara. Aqui a minha mulher, ela fala, o que é que nós vamos comer amanhã? Já quer que eu compre a comida, e se eu não comprar, ela me caceta. Que a gente precisa do alimento? Nosso corpo precisa do alimento, assim também como a nossa vida espiritual. Você não alimenta o seu estômago todo dia com água, com alimentação, com suco, com comida? Para te sustentar, a tua vida espiritual é a mesma coisa. Você tem que alimentar a sua vida espiritual. Com o quê, pastor? Com Bíblia, oração e fidelidade a Deus. Olha a importância desse ministério. Para resolver a situação, os 12 apóstolos convocaram a comunidade e propuseram a escolha de 7 homens de Deus, de boa reputação, cheio do Espírito Santo de sabedoria para cuidar dessa tarefa. O objetivo era permitir que os apóstolos se dedicassem à oração, ao ministério da palavra. Estevão e Filipe foi o que mais se destacaram, que foram muito usados por Deus. Um diácono da casa do Senhor, um servo da casa do Senhor, um diácono da casa do Senhor, foram usados tremendamente por Deus. Aí o texto começa assim, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, a igreja já estava aqui com quase 8.000 pessoas, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Aqui era judeu brigando com judeus, os judeus gregos e os judeus aqui de Jerusalém, da fala hebraica. Eles já estavam em conflito. E aqui a gente aprende uma grande coisa, que toda vez que chega uma murmuração na igreja, toda vez que chega um conflito na igreja, o pastor tem que reunir, chamar o povo para acabar com aquilo, não deixar ir para frente. Quando surgiu esse... Vê o que esse rapazinho quer, que ele estava levantando, vê o que ele quer lá. Vai rápido lá e volta. Para de andar na igreja. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos,
Os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Meu irmão, mexeu com a barriga é complicado. Mexeu com a barriga é confusão na certa. Porque na hora da fome, meu irmão, não é qualquer pessoa que tem espírito para suportar, não. Porque dói, a fome dói, querido. A fome dói. A gente vê que as crianças estão passando na África ali, quando a gente vê aí na televisão que mostra, né? As ONGs ficam mostrando ali na Globo News, aquele trabalho da Unicef ali na África, eles pedem até colaboração. Nem sei se esse dinheiro chega para essas crianças, porque a gente sabe que há muita corrupção no meio disso aí. Mas eles mostram ali a situação daquelas crianças, todas esqueléticas, passando fome porque a fome dói. E aqui o problema é um grande problema que tem que ser resolvido para que Deus volte a operar de novo dentro do povo dele. Vamos continuar. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo que negligenciamos o ministério da palavra de Deus a fim de servir a mesas. Os apóstolos, nós não podemos fazer isso, senão vai sobrecarregar para nós. Nós temos que ficar na oração, na frente da igreja, na ministração da palavra, na oração, para orar pelo povo, que é a função do pastor. Todo dia eu tenho que orar por ti. Todo dia eu tenho que estar aqui com o meu violão orando pela vida de vocês, a família de vocês, pela vida dos jovens. É a minha função, preparar o ensino que eu estou dando para vocês agora, orar pela vida de vocês e me dedicar ao ministério. E se eu não fizer isso, a lambada de Jeová vem na minha costa. Porque Deus me chamou para me ensinar o povo dele. E é com todos nós aqui. Todos nós temos que trabalhar para o reino. Está entendendo? Dá glória a Deus. Então, os apóstolos, eles vão chamar as pessoas, os líderes que estão ali sendo mais destacados, fazendo a obra de Deus, e vão escolher 7 pessoas. Então, escolhe entre vocês 7 homens de bom testemunho. A receita, né? Porque na frente da obra tu não vai colocar qualquer pessoa. Para estar aqui no púlpito tem que ter bom testemunho, tem que ser marido de uma só mulher, tem que ir por aí dar exemplo, testemunho, as pessoas olharem para ti, ver Deus na tua vida. Senão, meu irmão, tu colocar no púlpito qualquer pessoa, no outro dia a pessoa está falando: o pastor colocou aquela uma lá, veja a vida dela como está. A fofoca rola. É verdade ou não é? Então é muito fino isso aqui, queridos. Olha aqui, irmão, escolhe entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheio do Espírito Santo de sabedoria para lidar com o povo. Aqui é muita gente. Passaremos a eles a tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra, que é o meu ministério, o ministério de todos os pastores que estão aqui. É nossa obrigação como pastor todo dia descer no manto. Você ora por mim, eu oro por você. E tem dia que eu não quero orar. Tem dia que não me dá vontade de orar, mas eu tenho que orar. Eu tenho que pelo menos escutar um hino, montar um meu estudo, porque eu tenho que fazer algo todo dia. Senão o ministério não fica de pé. O ministério da palavra, da oração, ele é o mais difícil de crescer na comunidade. Porque nem todos gostam da palavra. A maioria dos crentes atuais não gostam de Bíblia, eles gostam de manto e meninice no púlpito. Mas graças a Deus que Deus me deu esse ministério na palavra. Porque vocês vêm aqui, vocês aprendem a palavra, eu tenho certeza, irmãos. Eu tenho certeza que quando vocês vão por aí, eu tenho certeza que vocês dão uma boa palavra. Eu tenho certeza que Deus usa a vida de vocês. Quando a irmã Maria vai ali no interior, com certeza Deus usa ela. Porque ela está numa igreja ensinada. Olha os meninos aqui que não queriam pregar, não queriam louvar. Aí a missionária fez uma dinâmica, eles não queriam largar o microfone. Foi uma bênção, entendeu como é? Então às vezes a vergonha, o medo te tira do foco. E a Bíblia diz que a gente não tem que se vergonhar do Evangelho do Senhor. Por quê, pastor? Porque é poder de Deus. Não devemos nos envergonhar de sermos chamados de crentes.
E hoje a gente vive dias muito complicados e conturbados, porque hoje o crente ele é visto como um fanático. Hoje o crente ele é visto como o quê? Extrema direita. Hoje o crente é visto como isso aqui é discurso de ódio para um marxista comunista. Você falar que Jesus, pastor, ressuscitou Lázaro depois de 4 dias para um comunista ateu, ele nunca vai entender isso. Isso vai ser uma balela, isso é ensinado na faculdade. Os ensinos da faculdade hoje te deixam um ateu se tu não tiver Deus na tua vida. Se tu não for cheio do Espírito Santo, a faculdade te deixa um ateu hoje. Porque a maioria dos professores são comunistas que estão na faculdade do país. Mas se você for alicerçado na rocha, não tem comunista, não tem capeta que te tira da presença de Deus. Então vamos continuar aqui o estudo. Não sei onde eu deixei o passador mais, que eu fico doidinho aqui no público. Tal proposta agradou a todos. Olha, todo mundo se alegrou. Está aqui dentro. Aqui o vento daqui. Olha como é interessante. Veio o problema, isso é interessante demais, querido. Isso me chamou muita atenção. Que às vezes vem um levante, vem um problema na igreja, depois que conserta, Deus derrama a bênção dele. O que não pode deixar de consertar. Olha aqui, tal proposta agradou a todos os irmãos, chamaram de 7 homens, vai começar o diaconato. Então escolheram Estevão, olha só, homem cheio de fé, meu Deus do céu. E do Espírito Santo, além de Filipe, que a gente vai estudar no capítulo 8. Prócoro, é nome esquisito. Nicanor, Timon, Párnemas, Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Todos esses homens davam bons testemunhos para ali começar a distribuir. Vamos trazer para os nossos dias os alimentos, as cestas básicas, o social que chegava naquela igreja. E isso é muito importante, querido, essa unidade, esse respeito. Olha, apresentaram esses homens aos apóstolos, depois de escolheram a comunidade lá, depois de escolher esses 7 homens, agora eles vão trazer para os apóstolos. Porque os apóstolos é a grande liderança da igreja, os 12. E aqui ele vai impor as mãos sobre esses homens escolhidos. A imposição de mãos só é para pastor e diácono, segundo a Bíblia. Presbítero é mesmo que pastor. Porque naquele tempo não tinha pastor, era presbítero. Então, para consagrar alguém, impor as mãos, te consagrar como diácono na direção de Deus. Hoje tem que ser na direção de Deus. Você quer ser um diácono aqui? Você quer crescer no ministério? O pastor fica de olho em você. Aí o pastor vê, olha, esse jovem está se destacando aqui. Daqui a pouco, Deus toca no coração do pastor. Olha, traz ele aqui, consagra ele como meu diácono. E a pessoa vai ser ungida por Deus. Isso é muito lindo. Quando eu fui ungido, eu senti uma presença muito grande. Deus me ungiu como evangelista. Quando cai aquele óleo, aquilo é a presença de Deus. É um símbolo, mas quem ama a Deus, gosta das coisas do Senhor, é um privilégio, querido. Ou você derrama o óleo, você impõe as mãos na cabeça da pessoa e derrama a unção do Espírito. É coisa espiritual. Olha só, apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram antes de consagrar, trouxeram os sete homens que vão ser consagrados ao diaconato, os primeiros da igreja primitiva, oraram, trouxeram, oraram para confirmar aquilo, para ver se é da vontade de Deus. Oraram e lhes impuseram as mãos. Já pensou uma mão de Pedro na tua cabeça? Meu irmão, isso aqui é muito tremendo. Por isso que eu entendo, pastor,
que Estevão foi muito cheio do Espírito Santo. Ele já era cheio, o texto diz lá atrás. Mas quando ele recebe a imposição de mão, a unção de Pedro, ou de qualquer um dos 12 ali, transborda ainda mais a unção na vida dele. A unção é tão poderosa, é tão grande na vida de Estevão, que aonde ele vai, ele faz sucesso. Aonde ele vai, ele começa a incomodar e vem a perseguição que vão matar ele. Olha só essa imposição de mão. Não é qualquer imposição de mão, não. Aqui é a imposição de Pedro, meu irmão, líder da igreja. Um homem que está cheio do Espírito Santo de Deus. Quanto mais tu se aproxima de Deus, mais Deus te usa. Quanto mais tu se aproxima de Deus, mais a tua pele rejuvenesce. Apresentaram esses homens aos apóstolos, quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Olha só. Depois que consagraram ele, consertaram aquela confusão, aquela murmuração entre os fiéis, que tem muito até hoje, é assim. Deus começou a derramar de novo, a abençoar a igreja tremendamente, pastores. Jovens que estão aqui. Olha, crescia rapidamente o número de discípulos de Jesus. Em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Olha só o impacto, você converter um sacerdote, meu irmão. Tu já pensou um sacerdote se converter a Jesus? Os caras que mandavam lá no templo, os caras que mandavam na oração, na preparação do culto, agora estão servindo a Yeshua? Isso não é para qualquer um, não, querido. Porque a maioria dos mestres da lei queriam cacetar Jesus. Tinha inveja de Jesus, mas o impacto foi tão grande, olha que crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé, servia Yeshua HaMashiach. É o melhor momento da igreja aqui, queridos. Vocês estão entendendo? Dá um glória a Deus aí, Nicolas. Dá uma água para ele, que eu senti que ele ficou meio triste. Dá uma água aí para ele beber aí. Olha aqui, Nicolas. Dá um sorriso aí para o teu pastor. Isso. Olha aqui, Estevão, olha só, um diácono. Ele já tinha unção. Mas quando ele recebe, meu irmão, quando ele recebe a imposição de mão, eu creio que foi Pedro, porque Pedro é o líder da igreja aqui. A unção foi dobrada. A unção foi dobrada. Estevão, cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo de Deus. Será que ele estava cheio de Deus? É um diácono. Não é um profeta, não é um pastor, porque hoje o diácono ele é menosprezado. Tem ministério aí para te pegar o diaconato, tu passa mais de 20 anos na igreja para te consagrar diácono, querido. Já pensou que negócio desse? Se eu tivesse naquele ministério ainda lá, Mundinho, atrás, quando eu comecei, acho que hoje se eu fosse diácono era muito, porque eu tenho 16 anos de crente. Aí Deus, o que foi que o Senhor fez? Eu vou separar esses caras, porque eles são loucos por mim. Eu vou dar um ministério para cada um deles e eles vão ganhar alma para mim. Foi o que aconteceu. Deus deu um ministério na minha mão, deu um para o pastor Narciso, deu um para o pastor Mades. Porque quando a gente se converteu, te pegava isso aqui, lia 50 capítulos por dia, a gente confiava, bora ver quem é que vai ler mais a Bíblia. Era 50 capítulos todo dia, em um ano a gente lia, batia de 2 a 3 vezes ler o estudo da palavra de Deus. Vigília direto, indo buscando a presença de Deus. Aí Deus falou, não é que esses caras querem me servir? Não é que esses caras são meio doidos, porque tem que ser meio louco para servir Jesus? Eu vou dar alguma coisa para esses caras aí. Nos tirou de lá, querido. Nos tirou lá do ministério, senão até hoje a gente ainda estava ali. Ainda estava tocando violão lá. Mas Deus tem coisa melhor para a gente, querido. Deus sempre tem o melhor para a gente quando o teu coração é limpo e puro diante dele e sincero. Você é sincero ao Senhor? Você é sincero ao Senhor? É uma pergunta, querido, para todos nós. Eu sou, querido.
com todos os meus erros, com todos os meus defeitos, que são muitos, que a minha mulher fala que eu tenho muito defeito, mas mesmo assim, eu sei que Deus me ama e eu amo a Deus, querido. Você ama a Deus, Nicolas? Você ama a Deus aí, profeta? O profeta pregou aqui uma palavra invocada, não foi? Sobre Isaías. Ele é invocado, esse jovem, ele tem chamado esse jovem, ele tem chamado. Né? Nós vamos começar a dar uma oportunidade para ele no domingo, para ele dar uma palavra. Vai estudando lá, que qualquer dia eu vou te chamar. Estuda ali 2 versículos, entendeu? Assim que a gente começa, 2 versículos, o Samuel também é profeta, com 2 versículos a pessoa explana bacana e Deus vai usando ele, vai usando a pessoa. A gente estuda, mas olha, tudo que eu estudei não está aqui, agora é o Espírito Santo que está me usando. Na hora Deus vai descendo na mente da gente, Ele vai trazendo a revelação purinha do céu, querido. Então Estevão, um homem cheio da graça, do poder de Deus, realizava grandes milagres e maravilhas entre o povo. Isso vai causar muita inveja. Porque quando você se destaca, realmente tem um lado bom e tem um lado ruim, querido. Isso em qualquer segmento do mundo. Aonde você se destaca, vai ter gente que realmente vai te apoiar, vai te dar as mãos, mas vai ter gente que só vai te criticar porque tem inveja de ti. É lá no teu trabalho, é lá na igreja, tem em todo lugar. A Bíblia não erra, ela diz que dentro do corpo de Cristo tem o joio e tem o trigo. Tem o bode e tem a ovelha, mas é só Deus que sabe. Eu não sei e você não sabe, é mistério de Deus. Dá uma glória a Jesus, pelo amor de Deus. Olha, contudo, levantou-se oposição, meu Deus do céu. Sempre tem a oposição, meu irmão. Sempre tem os conflitos. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos. Outra igreja estava com inveja do ministério que Deus colocou nas mãos de Estevão. Nas mãos dos apóstolos, querido. Dos judeus de Cirene, olha só, de Alexandria, lá do Egito, bem como todas as províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, porque aqui são os judeus que conhecem a lei de Moisés, seguem a lei de Moisés. Como Estevão se converteu a Jesus, naquele dia não tinha cristianismo, ele chamava de seita, então Igreja do Caminho. Era o nome. O nome cristão só foi em Antioquia que foi surgir, de lá surgiu o cristianismo. Mais para frente que a gente vai estudar. Olha só, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo que falava por ele. Deus encheu ele de sabedoria, onde ele ia, ele impactava. Os inimigos, os invejosos, meu irmão, queriam acabar com o cara, e foi o que aconteceu. Ele estava tão cheio de Deus, que a gente vai estudar no capítulo 7, acho que ele nem sentiu aquelas pedradas quando ele morreu. Ele ainda falou: Senhor, não impute isso a eles, porque é irmão deles, são judeus, que não tinham se convertido a Jesus, que não acreditavam em Jesus. E o Senhor abre a visão dele e mostra o céu aberto para ele. Eu acho que ele nem sentiu ali, ele dormiu, Deus não fez ele sentir para mim. É muito forte, capítulo 7, vamos estudar, vamos lá. Então subornaram, olha só, meu querido irmão, isso aconteceu com Daniel, não foi? Quando Daniel começou a se despontar lá no governo da Babilônia, Daniel aqui já é governador de províncias com seus amigos, e no capítulo 6 se levanta, meu irmão, no reinado de Dario, se levantam os inimigos de Daniel, se preocupando até com a intimidade do cara, com a oração dele. A mesma coisa está acontecendo aqui, olha. Então subornaram alguns homens para dizer: ouvimos Estevão falar, só mentira, querido. Isso aqui só é mentira, o diabo é sujo. Ouvimos Estevão falar das palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Porque se tu falar de Moisés para um judeu que não conhece Jesus, que não se converteu a Jesus, meu irmão, ali briga de caceta, quer te matar. Porque Moisés para esse povo é tudo, é o maior profeta.
Só que a Bíblia diz, lá em Deuteronômio 18, que ia surgir um profeta maior que ele. E esse profeta é Jesus. E é Jesus que chama os discípulos e coloca a igreja para a grande comissão. Isso aqui vai bombar na internet, essa mensagem aí. Com isso, agitaram o povo. Os líderes religiosos, os mestres da lei, e da inveja é a pior coisa que tem. Veja que não é fácil. Aconteceu o problema na distribuição das cestas básicas, trazendo para os nossos dias, dos alimentos ali na sociedade, na comunidade cristã primitiva do primeiro século. Deus resolve o problema com 7 homens de Deus. Esses homens vão sair para pregar a palavra de Deus, falar do reino de Deus, e vai se levantar uma grande perseguição de novo. E é assim justamente que acontece na nossa vida. Quando tu está uma bênção na igreja, o diabo faz tudo para ti não vir para cá. O diabo não quer jovem na igreja hoje. O diabo não quer nenhum de nós aqui. Ele quer que feche isso aqui. Porque ele sabe que aqui tem palavra, querido. E eu tenho que estar no plumo com Jeová, me consagrando, jejuando, orando. Senão, meu irmão, eu te não aguento o tiro. Porque a gente recebe uma carga tão grande, tão forte no mundo espiritual, nós temos que nos revestir de poder de Deus. Então, querido, é guerra. Olha só, tudo é mentira. Ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Isso é uma grande mentira, porque no capítulo 7, Estevão vai dar uma aula para eles. Estevão vai resumir a Bíblia para eles. O capítulo 7 de Atos é uma Bíblia resumida, tudo o que aconteceu na vida dos patriarcas e profetas. E ele dá um show de palavra ali para todo mundo. E quanto mais Deus usava ele, quanto mais ele fazia a vontade de Deus, mais o diabo tinha inveja dele e tocava no coração das pessoas para ter inveja da pessoa. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos, os mestres da lei, olha. E prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. A mesma coisa aconteceu com Jesus, a mesma coisa aconteceu com Pedro e agora está acontecendo no ministério de Estevão, querido. Para você ver que não é fácil. Ali apresentaram falsas testemunhas. Meu Deus do céu, olha a que ponto esses caras chegaram, pastor. De dizer que Estevão está contando mentira, de dizer que Estevão está falando coisas que não deve falar, que essas pessoas têm testemunha contra a vida do servo do Senhor. Meu irmão, é muito levante. É muito levante, querido. É muita peleja para você servir a Deus. É muita perseguição, querido. Olha aí, ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo, não para de falar contra os sacerdotes, contra os mestres da lei, contra os fariseus, contra o templo aqui de Deus em Jerusalém. Esse homem não para de blasfemar, não para de falar essas coisas. E ali só estava o que? Sendo usado por Deus, curando, operando grandes maravilhas, fazendo bem. E os caras tudo com inveja dele. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei de Moisés. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, olha, o problema é o nome de Jesus, querido. É tudo por causa de Jesus. O mundo hoje odeia a igreja por causa do nome de Jesus, é a mesma coisa. Vai lá na Nigéria agora, as igrejas estão todas queimadas, a maioria dos crentes estão mortos. Vai lá no Sudão, a perseguição está grande, estão matando o cristão lá, como se mata uma barata, querido. É que a grande mídia não mostra, mas vai para o YouTube e digita lá, a perseguição no Sudão, a perseguição na Nigéria. Você vai ver lá, os fanáticos matando os cristãos. Os verdadeiros cristãos dos nossos dias. Este homem não para de falar contra este lugar e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, olha só, o desprezo,
O Nazareno, olha, que veio lá da Galileia, né? Jesus, o Nazareno, que Natanael falou, pode vir alguma coisa de lá da Galileia, porque na Galileia ninguém queria morar. Era uma região desprezada, mas Jesus é a grande luz que chega lá, de lá que ele começa o ministério dele para todo o planeta Terra. Invade as nações e hoje nós somos mais de 2 bilhões de cristãos. Olha o que eles estavam dizendo, pois ouvimos dizer, Estevão pregando. Estevão está sendo usado em profecia para o fim dos dias, querido, jogando profecia lá para o fim dos dias, que chega aos nossos dias, olha. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos alegou. Estevão está dizendo, sabe tudo isso aí? Ele conhecia a profecia de Jesus de Mateus 24, que não ia ficar pedra sobre pedra, que aquele templo ia cair. Estevão está profetizando que lá na frente vai cair. E aquilo, meu irmão, o que esse cara pensa que ele é? Dizer que nós vamos perder aqui o nosso status, que nós vamos perder tudo aqui, a gente vai ser disperso, eles vão aqui ficar no nosso lugar, porque é isso que eles estão pensando. Estevão conhecia a profecia de Jesus, que aquele lugar ia ser derrubado porque não reconheceram Jesus Cristo como o Messias, não reconheceram o Senhor como o Salvador dessa terra. Já estamos terminando, querido. Olha só, isso aqui é forte, já estamos terminando, vai até o 16. Olhando para ele, querido, isso aqui é muito forte. Vamos ficar de pé, querido, a gente já está terminando, vamos ficar de pé. Mas preste atenção para cá. Olhando para eles, querido. Olha como é tremendo isso aqui. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio, estavam olhando para Estevão. Estevão não tinha medo não, querido. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio, viram que o seu rosto parecia rosto como um de anjo. O homem estava tão cheio de Deus, tão cheio da glória de Deus, que o rosto dele resplandecia como um anjo. Sabe o que isso quer dizer? Que quanto mais tu busca Deus, sabe o que isso quer dizer? Que quanto mais tu tem compromisso com Deus, quanto mais tu tem intimidade com Deus, mais Deus te adorna, mais Deus te rejuvenesce, tu fica mais lindo, tu fica mais bonito, a tua pele fica mais linda. É isso que está acontecendo com esse homem cheio da presença de Deus. Isso aconteceu com Moisés. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água. Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas das alianças nas mãos de Moisés, não sabia, o seu rosto resplandecia por ter conservado ali a palavra do Senhor. Ele desceu cheio de emoção, que o pessoal olhava para ele, o rosto dele brilhava. As pessoas não reconheciam ele por causa da glória de Deus. Isso aconteceu com Jesus, ali no Monte da Transfiguração. O rosto de Jesus brilhou durante o evento da Transfiguração, como uma manifestação visível da sua glória divina e a identidade do Filho de Deus, que ele era Deus.